E já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, TV. Estamos no NT Play, estamos no YouTube e hoje vamos estudar o capítulo 14. E ele já começa interessante assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Bom, está ligando com o capítulo 13, que está junto com o capítulo 12, os dons espirituais. E o amor sendo a base. Eu posso ter uma porção de coisas, não tenho amor, não tenho nada, não sou nada. Posso dar meus bens aos pobres, posso morrer queimado, mas se não tiver amor, para que eu fiz isso? Não é? O amor é fundamental para todas as ações que tem que ver com Deus, todas as ações que tem que ver com o meu ser humano, com o meu companheiro, com o ser humano, né? O meu próximo, essa palavra que eu queria procurar aqui. E agora começa esse capítulo 14, sabedoria com respeito ao uso dos dons espirituais, como usá-los. A base ele já estabelece aqui: seguir o amor. Pronto. Essa é a base. E procurai com zelo os dons espirituais, mas especialmente de profetizar. Por quê? Porque essa questão de línguas está dando uma confusão na igreja. Desculpe, um golinho aqui para dar uma... Estava dando uma confusão. A língua edifica quem? Só quem está falando. Porque como um porto de Corinto tinha vários estrangeiros, vinha alguém lá, eu sou cristão, quero falar na igreja. Tá bom, vou começar a falar em grego, sei lá, em outra língua qualquer, latim, que era a língua mais conhecida aqui, mas ele vinha falar em outra língua que não tinha, siríaco, sei lá. Isso edificava quem? A ninguém. Como é que eu vou começar a falar aqui com você numa língua? Sei lá, eu não sou muito bom em línguas. Espanhol eu falo muito bem, inglês eu só leio e tenho dificuldade para falar, entendo um pouquinho, mas se vem alguém pregar em inglês para mim, vai criar um problema, porque eu vou pegar uma parte, não vou pegar outra, eu vou pegar uma parte, não vou pegar outra. Aí, me complico. Se vem falar espanhol, eu entendo. Português também. Mas se não falar essas línguas? Então, a língua aqui virou um problema, e eram línguas conhecidas. E Paulo vai botar ordem. Lembre-se, Paulo está botando ordem em Corinto. Está botando ordem no culto de Corinto. Nos procedimentos do culto. Quem fala, quem não fala. Se é mulher, põe o véu, não deixe pôr o véu. Pode orar, pode profetizar a mulher sem problema nenhum, mas põe o véu. E esses cultos que eram feitos nas casas dos outros, né? Em alguns salões lá da casa de alguém, numa caverna, um cemitério também, tinha que ter organização. E aqui depois, quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus. Deus vai entender se eu falar aqui em mandarim, eu não falo, né? Mas Deus vai entender. Uma vez eu fiz uma palestra sobre uma porção de coisa da igreja adventista tal para um chinês. Então, eu falava em português, o camarada me traduzia em inglês e a tradutora desse grande empresário traduzia em mandarim. Olha que confusão, né? Eu falava em português, ele me traduzia em inglês para ela e eu traduzia. E eu abri e fechei falando, eu não sei falar mais aqui, mas eu abri e fechei falando uma frase em chinês, em mandarim, que eu decorei, decorei, escrevi, na hora eu tive que ler, mais ler do que falar, né? Sem decor. Mas quando eu falei aquela expressão, bom dia, você é muito bem-vindo aqui, prazer estar com você. Quando eu falei isso, não teve tradução, né? E a tradutora do inglês para o mandarim riu, e o indivíduo esboçou um sorriso. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu falei, esse é o meu chinês, esse é o meu mandarim, agora eu não falo mais nada. Ele riu também, depois foi traduzido. Mas para que serve isso? Deus entendeu que eu falei em mandarim? Os outros não entenderam, mas Deus entendeu? Entendeu. Claro, ele entende todos os idiomas. Então, edifica só quem? A mim. A profecia é para os homens. A língua é somente para Deus. Se é uma língua diferente, então esse era o problema, vamos resolver. Mas o que profetiza, diz aqui o verso 3, fala aos homens edificando, exortando e consolando. Vou falar naquela, não é o dom da língua, é o dom da profecia. Eu edifico, eu exorto, eu consolo.
Então, a profecia conforta, edifica a igreja. Mas a língua apenas a quem fala. A Deus que vai entender e apenas a mim, que estou dando meu testemunho. Então eu venho lá, vou para Corinto, quero dar meu testemunho em siríaco, e começo a falar siríaco, que é minha língua, e os irmãos vão, hã? O que está falando aí? Não estou entendendo nada, não. Não estou entendendo nada. Edifica quem? A pessoa. Minha neta fala alemão, eu estava conversando com um namorado, esteve em casa aqui alguns dias, estava falando com o namorado, e o namorado mandou uma mensagem para ela, e eu entendi uma palavra que o camarada falou. Uma palavra. Falando em alemão. Edificou quem? Só os dois que sabiam, né? E Deus estava entendendo tudo lá. Mas é assim. Profetizar é melhor. O que fala outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Eu já assisti vários seminários com pessoas falando outros idiomas, para que pudessem entender. Eu dei um seminário uma vez para os alunos de teologia, seminário de Cologne sur Salève, lá na França. Eu não falo francês, eu leio um pouco francês, mas não falo. Né, poucas palavrinhas assim, é mais fácil para mim do que o inglês. Eu estudei 2 anos de francês, mas eu não falo assim. Aí fui dar palestra, como é que eu tinha que falar? Eu tinha que falar em português. Aí eu falava em português e meu colega traduzia, pastor Nobre traduzia para o francês. Aí os alunos começaram a fazer perguntas, e ele traduzia as perguntas para mim, mas eu entendia a maioria das perguntas e os comentários. E houve uma pergunta lá que o professor falou assim, não, essa não. Eu falei, não, eu entendi, eu posso responder, não tem problema. Que eles criticavam um pouco lá o Brasil, tal, algumas coisas, alunos, né, perguntam de todo jeito. Então assim, quem vai edificar? Quem entende. Quem não entende não vai edificar. Então como é que eu vou na igreja e muitas línguas das igrejas, foram estudadas essas línguas que são faladas em algumas igrejas aí. Não é? E essas línguas, elas têm muito a palavra isso prova pobreza de vocabulário, pobreza de fonia. E ninguém entende o que está se falando. Não é? O mais importante é saber o que eu estou falando. E Paulo diz assim, é mais importante, tem que ter entendimento. E faz uma ilustração aqui, diz, pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparar para a batalha? Então, a língua tem que ser ali, melhor profetizar do que falar em língua. É isso que ele está querendo dizer aqui. Vai dar confusão na igreja de Corinto e também para nós, né? Se eu começar a falar você não entende nada, o que adiantou? Aleluia, está falando. Estou criticando as pessoas sinceras. Está falando a língua dos anjos. Peraí, falo a língua dos anjos, mas eu não entendo. Não tem cabimento. Então, se não der o sonido certo, a trombeta, ninguém vai para a guerra. No quartel, quando o general está, é tocado lá. Para sentido ordinário, marcha, você pode tocar tudo na corneta. Para içar a bandeira, para arriar a bandeira, você pá, alto, pá, tem lá os toques, eu não lembro mais disso. Mas se der um toque errado, imagine só. Meia volta, vou ver. O capitão está entrando, você dá meia volta, vou ver. Todo mundo vira de costas pro capitão. Que negócio é esse? Tem que ter o sonido certo, não é? Em todas as áreas da vida tem que ter o sonido certo. A gente tem que ser equilibrado em todas as áreas da vida. Não é? A gente tem que ser compreendido em todas as áreas da vida. Talvez um dos maiores problemas do casamento é a comunicação. E comunicação não é o que eu digo, é o que eu deixei transparecer para você. Já disse que eu não estou nervoso. O que você passou? O que você entendeu? Diga para mim, o que você entendeu? Estou super nervoso. Você que está no YouTube, já teve um momento assim que você não foi compreendido ou não entendeu? Está querendo dizer uma coisa e saiu outra coisa errada? Compartilhe com a gente aí. Mas é complicado isso. Melhor profecia do que o dom de línguas. Agora eu vou para um campo missionário. Eu preciso falar a língua daquelas pessoas. Hudson Taylor aprendeu mandarim para falar com os chineses.
Enquanto que alguns ingleses que eram missionários, boas intenções, tinham tradutores sempre. Hudson Taylor se vestiu de chinês e foi extremamente respeitado. E os ingleses que chegavam só na orla, né? Só na praia, só no litoral, usavam as roupas, aquelas colarinhos brancos, aquelas roupas, as mulheres com aquelas saias e tal. Eu tenho que me contextualizar, não é? Aí a língua é importante. Se eu não falo, não adianta nada. Eu vou para pregar, então as pessoas têm que ser edificadas, né? E eu gosto desse texto aqui do 10, assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Tem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se eu não falar a mesma linguagem, não vai entender. Vou falar para uma criança, vou usar aqui palavras para criança, para entender, sei lá, como é que nascem as crianças. Papai, como é que nascem os bebês? Olha, meu filho, existe a penetração, e aí o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, e aí existe a meiose, e vai surgindo um embrião, que aí não dá nada. O jeito mais simples que eu encontrei, o papai plantou uma sementinha na mamãe, e vai nascer um bebezinho aí, pronto. Aí vai perguntar da semente, você tem que... Ainda bem que o meu filho não perguntou, né? Você tem que falar na linguagem deles, né? É isso. E aí ele diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que possa interpretar. Senão não adianta nada. Ele fala uma porção de línguas que eu dou graças a Deus. Agora Paulo, né? Paulo não dá uma de bom aqui, mas ele fala: dou graças a Deus, porque, verso 18, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Mas eu prefiro falar na igreja 5 palavras que sejam entendidas para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Não tem sentido isso. Então, os visitantes da igreja podem ser beneficiados com a profecia, mas não com um discurso em outra língua. E ordem no culto. Vamos ter ordem no culto. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem um salmo, outro tem uma doutrina, outro quer cantar, o outro quer falar em língua, outro quer interpretar. Tudo seja feito para edificação. Não deixe essa bagunça na igreja de Corinto. A igreja de Corinto vai perder com isso. Tenha ordem. Tenha ordem. Tratando-se de profeta. Então, aqui, bom, tem 3 aspectos aqui, né? 3 conselhos. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, e quando muito 3, e sucessivamente que tenha intérprete. Pronto. Vai contar uma experiência? Coríntios, é para Corinto. Tá? Não havendo intérprete, fica calado na igreja. Bom, tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem, para ver se está falando a coisa certa. Não, tem uma profecia que Jesus vai voltar amanhã. Eu vi alguma coisa lá que Jesus vai voltar até 2048. O camarada fez uma conta danada lá com a figueira e tal. Eu achei uma loucura aquilo lá. Vai voltar antes de 2048. Que vantagem Maria leva saber isso? Não, Deus não disse o dia nem a hora. Mas até 48 pode ser qualquer momento. Mas pode ser qualquer momento daqui para sei lá, 2100. 2000 não. 2000 é 2100. 2100 para 2020. Então nada de confusão, porque Deus não é um Deus de confusão e sim de paz. Agora vem um texto polêmico aqui, e olha, o tempo não vai dar para falar, estou fugindo do assunto. Conservem as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam submissas, como também na lei. Se tem uma interrogação, façam para o seu marido em casa. Ué, mas não é esse Paulo, é porque é vergonhoso a mulher falar na igreja. Não é vergonhoso a mulher falar na igreja. Não é isso que Paulo está dizendo. Naquele contexto de Corinto, que vem um estrangeiro, quer dar testemunho, o outro quer profetizar, todo mundo quer falar, a mulher quer perguntar, diz assim: mulher, ore e profetize. Pergunta, faz em casa. Não precisa fazer pergunta mais lá. Tá? Ore, profetize. Pergunte para o seu marido. Também se refere às mulheres solteiras. Pergunte a um presbítero.
Não tem problema nenhum perguntar, não tem problema nenhum falar, mas você vai falar na hora certa. Não é para ficar fazendo pergunta na igreja. Vocês estão fazendo perguntas demais. Esse era o problema da igreja lá. Portanto, meus irmãos, 39, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, claro. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Todo mundo falando, a mulher orando, profetizando, mas não deve ficar fazendo pergunta. Não vai criar confusão lá. Pergunte para o marido. O que está falando em línguas, tem a tradução, e não pode ser mais do que 2 ou 3, senão vira... E o que está profetizando também não mais do que 2 ou 3, vamos ter ordem para falarmos. Senão todo mundo vai falar e não vai dar em nada. Então que Deus possa abençoar a gente a entender isso. Conselhos para a igreja de Corinto que são para nós também. Nós queremos fazer do nosso jeito. Tem que ter ordem. Tudo seja feito com decência e ordem, em todos os aspectos da vida. Vamos orar. Pai querido, tua bênção esteja sobre nós, sobre aqueles que querem participar da igreja, Senhor, que possam falar imbuídos do teu poder, do Espírito Santo. Que não haja contendas, que não haja disputas, mas que tudo seja feito para a honra e para a glória do teu nome. Para que as pessoas que vêm de fora possam ser edificadas e para nós também que estamos dentro sejamos edificados no teu poder. Abençoa, Senhor, nossa relação com a igreja, que seja real, que seja honesta, que seja profunda também, porque é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.